Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no Bauru Shopping para fazer mais uma das lives da nossa Feira do Livro Espírita. Hoje nós estamos tendo a alegria imensa de receber conosco o nosso irmão César Moron, a quem eu também dou as boas-vindas e peço que ele dê a sua boa noite. Boa noite, César. Boa noite, Osmar. Boa noite, amigos que acompanham mais essa atividade da USE Intermunicipal de Bauru. A todos o nosso forte abraço, um abraço bem apertado nesse retorno à nossa nova normalidade. Obrigado, César. O pessoal que está em casa, estamos aqui no shopping, né? Estamos com a Feira do Livro Espírita desde o dia 2, ficaremos aqui até o dia 12, dentro do horário comercial do shopping. Todos vocês serão muito bem-vindos a nos visitarem, conhecer os novos lançamentos da literatura espírita. Estamos com livros doutrinários, livros para estudo, livros infantis, romances, né? Sempre com muitas coisas atualizadas. E, junto com a feira, nós temos esse evento paralelo, que são as nossas lives, ou noturnas, ou diurnas, conforme o dia, né? E hoje é o César Moron. Ô César, qual é o nosso tema para a palestra de hoje? Olha, nós vamos falar do motivo da feira, né? Do livro espírita, do bom livro espírita, da importância do livro espírita e qual é o valor dele no nosso dia a dia. Muito bom. Antes de a gente começar, né, César, a gente costuma fazer a nossa prece de abertura. Então, eu queria convidar você e nossos amigos que estão em casa para que relaxem nesse momento, eleve os pensamentos a Deus, para que a gente possa fazer uma boa harmonia com a espiritualidade, para que a gente possa preparar nossos espíritos, nossos corações, para receber os ensinamentos que o nosso irmão César trará em seguida, e levando os pensamentos, então, a Jesus. Né? Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de nossas almas, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais uma tarefa de divulgação da Tua doutrina. Irmão querido, permita que possamos contar com a ajuda dos Teus emissários, que nos acompanhem nos nossos trabalhos, a fim de que possamos refletir o Teu pensamento divino. Pedimos as Suas bênçãos e proteção para as nossas atividades aqui da Feira do Livro Espírita, nos ajudando a disseminar os ensinamentos de nossa querida doutrina espírita. Que nosso querido irmão César Moron continue seu trabalho e continue sendo esse instrumento maravilhoso nesse sublime trabalho de divulgação dos teus ensinos. Jesus, que o teu divino amor seja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, é inegável a importância do livro espírita para os espíritas. Afinal, nós começamos, né, na doutrina espírita, quando Kardec fez a codificação, a coisa mais importante que aconteceu naquele ano de 1857 foi o lançamento dos livros dos Espíritos, que deu as bases para a fundação da nossa doutrina. Então, nós começamos a nossa doutrina já alicerçado num bom livro, que foi o Livro dos Espíritas. E, atualmente, o livro espírita ainda é um dos maiores veículos de divulgação dessa doutrina codificada por Allan Kardec. Os nossos livros espíritas têm levado a mensagem da doutrina para as mais distantes partes do mundo e tem impactado milhões de vidas ao longo desses 100 e poucos anos que nós estamos com a doutrina espírita entre nós. E esse, como o César já falou, esse é o tema da nossa live de hoje. Então, para falar sobre o impacto do livro espírita em nossas vidas, nós estamos recebendo com muita alegria o nosso convidado, César Moron. E o que nós faremos hoje, né, César? A gente vai fazer um tipo de um bate-papo, é isso? Vou fazer umas perguntas para você e a gente vai conversando sobre isso, né? Exatamente, seria muito bom. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. César, hoje nós estamos com um mundo extremamente modificado em termos de comunicações. Nós estamos hoje com o advento das mídias eletrônicas, digitais, né? E eu ainda acho que o livro, mesmo com as mídias digitais, o livro ainda tem sido o principal instrumento de divulgação da doutrina espírita. Você acha que o livro espírita continuará a ter a mesma importância no futuro, mesmo com o advento dessas mídias digitais? Bom, inicialmente nós renovamos os parabéns à USE pela bela iniciativa de levar o livro espírita, a literatura espírita, para fora do ambiente espírita. Parabéns aos voluntários que abraçaram esta causa, porque é de fundamental importância.
difundindo a literatura espírita, difundindo o livro espírita, nós estamos evitando que amanhã a humanidade, as pessoas estejam sofrendo muito mais por ignorância das leis divinas. Realmente, quando se fala do advento das mídias eletrônicas, atualmente a internet é o principal veículo de difusão das informações e de comunicação. Ela é um dos principais símbolos da sociedade moderna. Isto é inegável, não temos como negar este avanço, este momento que nós estamos vivenciando, a chamada revolução digital, que nos deu acesso a um potencial sem precedentes. Nunca houve uma geração com tanta capacidade de propagar a mensagem espírita para os corações humanos. Então, este é um momento único. Mas, apesar de todo esse avanço tecnológico e científico, com o uso das mídias eletrônicas, digitais, o livro ainda é imprescindível para o registro das informações. Possuindo uma capacidade para se adaptar à evolução, acompanhando sempre, renovando, mudando a roupagem, quer seja no conteúdo do livro, na forma, o livro, assim, permanece sempre atual. Porque, além desses fatores, torna-se fundamental a aquisição de conhecimentos capazes de transformar os costumes, as culturas, tanto sociais quanto espirituais. E aí nós temos que observar também o aspecto espiritual com relação ao livro, né? Porque ele é um dos principais veículos de divulgação dessa doutrina, porque ele trata tanto de ciência, filosofia ou como história. E aí nós chegamos numa discussão que se faz no momento atual. O livro impresso vai acabar? Ele vai diminuir de importância, que é o questionamento que Osmar está fazendo? E eu digo não só o livro espírita, o livro de uma forma geral. Então, nós sempre observamos essa discussão. Alguns acham que sim e outros acham que não, achando que a internet vai tomar o seu lugar. Nós vimos a chegada dos e-books, que se multiplicam pelas editoras. O pessoal acha que isso vai fazer com que o livro desapareça, mas não vai ocorrer. O livro impresso tem seu lugar ainda por muito tempo. Eu, particularmente, sou adepto ao livro impresso, porque ele tem algumas características. Eu gosto de manuseá-lo, de guardá-lo na estante, sentir até o cheiro deste livro, vamos dizer, saborear a leitura. Ele não cansa a vista como um computador, ele pode se levar em qualquer mochila, em qualquer lugar. Já a leitura de e-books pela internet, no meu caso específico, me cansa um pouco, não me incentiva a leitura. Porque, veja, o livro espírita não é simplesmente para se fazer uma leitura. O livro espírita, a maior parte dele, tem um aspecto de se estudar. Veja, por exemplo, o Livro dos Espíritos. A gente faz aquela leitura inicial, quem o conhece pela primeira vez, mas depois do resto da vida nós fazemos consultas, estudos. Você assiste uma palestra, alguém faz uma referência a um determinado questão, você vai querer lá olhar, você vai querer sublinhar, fazer anotação, embora você também possa fazer isso virtualmente, mas você tem ele fisicamente ali. Então, é diferente você pegar um romance e você leu aquele romance e lá na frente só você pode, daqui a uns anos, voltar a folhear. Já na literatura espírita, não. E não é só com as obras básicas. Não. Vamos pegar um exemplo do Hermínio Miranda, o livro Diálogo com as Sombras. Um livro maravilhoso, em que ele nos descerra
todos os tipos de espíritos que existem, né, no mundo espiritual, as personalidades, o que faz papel de juiz, o que faz de julgador, enfim, ele está lá e a gente tem que estudar tanto as funções para o bem como para o mal, as falanges do bem e as falanges do mal, e ele descreve. Então, se você vai fazer uma análise da reunião mediúnica, que tipo de espírito se comunica em nossa reunião? Você tem que estudar esse livro do Hermínio Miranda. Estudar. Você vai ter que folheá-lo, vai ter que analisar. Esse livro se encontra à venda na nossa feira aqui no shopping. Aproveite, quem não conhece, Diálogo com a Sombra, de Hermínio Miranda. Mas ele está lá fisicamente para você analisar. Por que essa correria de querer ver tudo virtual? Ler com uma certa rapidez. O livro espírita nos chama reflexão. E essa reflexão importa em você ler, para um pouquinho, pensa, e você vai refletir sobre aquilo lá. Não é só Hermínio Miranda. Pega um Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro lindo, mas ele precisa ser analisado. Você vê as definições que ele dá da dor, né, do sofrimento, do sentimento. Você para ler 3, 4 vezes aquele mesmo trecho. E aí, com o computador, você não teria essa facilidade. Outro aspecto do livro digital. Nós temos o costume de fazer o estudo de obras espíritas. Então, você vai estudar uma série André Luiz, você pega lá Nosso Lar, todo mundo leva o seu livro e aí, olha, tal capítulo, olha, tal parágrafo, todo mundo acompanha. Será que todo mundo vai usar o computador? Cada um vai levar seu computador, seu e-book lá e vai fazer esse acompanhamento pela internet ou pelo virtual, pelo livro virtual? Seria mais fácil como a gente faz e você troca a experiência ali, fácil, não precisa ligar tomada, não precisa de bateria, não precisa ser risco de estar levando para lá e para cá esses aparelhos. Então, eu acho que a importância do livro vai continuar por muito tempo ainda, ele vai sofrer algumas mudanças, mas a literatura espírita, que não é entretenimento somente, é reflexão, é estudo, ele vai exigir que, pelo menos, os principais livros, aqueles livros que não são tanto romances, façam parte da nossa prateleira física de estudos. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, as obras básicas, e mais todas essas obras clássicas. Então, não vejo concorrência nenhuma no sentido de um canal de divulgação excluir o outro. É isso aí, Osmar. Interessante, né, César, que mesmo com todo esse desenvolvimento científico, tecnológico, né, com a invenção dessas mídias eletrônicas tão poderosas, o livro espírita ainda tem aguardado em seu conceito assim, essa capacidade de adaptação, de acompanhar os tempos modernos, né, de permanecer atual, porque os livros espíritas são muito atuais, né, mesmo os livros escritos em 1857, a gente ainda lê e ainda consegue comprovar tanta coisa do nosso tempo também, né. Então, eu acho muito interessante como esses livros espíritas são fundamentais para a nossa vida. Mas é inegável também que existe uma concorrência, claro, né, dos outros livros. Para facilitar, né, nós da USE, César, nós levamos esse tema da literatura espírita muito seriamente. Nós tratamos esse tema muito, muito responsavelmente. Há muitos anos, a Livraria Espírita está atendendo os espíritos de Bauru e região com um portfólio completo, não só das obras básicas, mas também com livros de estudos, doutrinários, romances, infantis. E para facilitar mais ainda nossos clientes, para eles, né, nós oferecemos o Clube do Livro, que agora nós repaginamos fala no caso do livro, né, e chamamos agora de Clube Amigos da Boa Leitura. Esse clube mensalmente entrega um livro novo, né, de ótima qualidade. Nós criamos uma curadoria para poder verificar a qualidade dos livros, para a gente oferecer o melhor e mais atual possível para os nossos clientes, com ótimos preços, entregamos na casa deles se ele preferir, né? E o cliente também, o sócio associado no Clube do Livro, também tem um desconto de 10% em qualquer produto da livraria, né? E é muito fácil associar, basta entrar em contato com a gente lá na livraria, ou aqui na feira, né? O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, de débito,
é muito fácil mesmo a gente poder fazer parte do livro. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, a nos acompanhar e se associar também ao Clube do Livro. César, eu já fiz meu comercial, tá vendo? Tá, tá. Eu só queria acrescentar uma coisa, Osmar. Quando a gente falou aqui, a gente tem o costume de excluir ou é digital ou é físico. E não existe isso. Você não precisa fazer uma opção. Não, eu vou usar o digital e o físico. Você pode estar mesclando, porque aí que é o grande avanço do livro espírita. A juventude que está mais conectada se inicia, vamos dizer assim, é fisgado pelo virtual, no celular, ele pesquisa parte de um livro. Então, nós podemos estar constantemente trabalhando com os dois, tanto o livro no e-book ou no eletrônico, quanto no livro físico em casa, tá? Não é uma coisa ou outra, é e. Importante, viu, César, você falar isso que você falou agora. Porque é muito bom ter livro espírita em casa, é um prazer folhear o livro e tal, mas muitas vezes você está estudando, fazendo uma pesquisa, e eventualmente uma pesquisa pela internet é muito mais rápida que uma pesquisa física, né? Então, nós não podemos excluir realmente a internet como ferramenta e como consulta para nós também, você não acha? Nós discutimos até poucos dias com uma pessoa o livro Nosso Lar. Como é que tem? Tem ônibus? Como é que funciona aqui? Nós estávamos na casa de uma pessoa, que é um simpatizante, que estava perguntando. Na casa dele, nós entramos eletronicamente, porque nós não estávamos com o livro na mão, tá? Tínhamos em casa. E da casa da pessoa, achamos o capítulo que ele fala do transporte Nosso Lar e lemos aquele pedaço. Veja, se não tivesse essa questão do livro eletrônico, nós não teríamos esse acesso. Então, Teríamos que alguém buscar um livro ou não deixar. Veja que facilidade. Então, interagindo, um complementando o outro. É o tempo novo. É a mudança pós-Covid. É a nova realidade. E é o que você falou, uma mídia não exclui a outra. Pelo contrário, se complementam, né? Se complementam. Não são concorrentes. São complementares, o meu modo de ver, é isso mesmo. Exatamente. Vamos falar mais do livro também. Vamos falar de uma autora, escritora também, né, que é muito conhecida e muito querida por todos nós espíritas, que é a Ivone Amaral Pereira. Você conhece muito bem, sabe? E a Ivone Amaral Pereira, Ivone Pereira para outros, né, ela definiu as três funções básicas da literatura espírita, etc., como sendo a primeira função de consolo, a segunda função de esclarecimento e a terceira função de edificação. Como é que você pode explicar para nós como é que o livro pode nos consolar, nos esclarecer e nos edificar? O livro espírita. Primeiro, nós temos que observar a importância do livro. O livro, ele nos dá muito mais do que nós percebemos. Ele é um mundo de palavras, de imagens que nos fazem viajar. Então, nós temos vários tipos de livro. O científico, o religioso, o didático, de entretenimento. Todos eles têm a sua importância. Todos eles nos proporcionam saberes. Então, o livro é um registro por escrito do que está à nossa volta. Então, livros sobre a natureza, sobre fotografia, é um registro do que a nossa imaginação pode produzir, romances, livros policiais, livros de terror, livros das nossas vidas, livros de biografia. E André Luiz faz uma definição, ele diz o seguinte: o bom livro espírita é aquele que traz conforto espiritual e o convite ao aprimoramento das qualidades da alma. Veja a questão do consolo que ela vai entrar aqui. Mas o André Luiz faz o alerta. Ó, ele nos traz, além do consolo, do conforto espiritual, ele nos traz um convite para o aprimoramento das qualidades da alma. Então, nós temos sim que fazer a divulgação do livro espírita, porque na realidade ele faz uma faxina espiritual dentro de cada um de nós, né? Fazendo com que a gente vá eliminando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades. Esse é o grande aprimoramento que nós precisamos conquistar na nossa evolução. E a pergunta: como o livro nos consola, como ele esclarece e como ele nos edifica? Primeiramente, as obras espíritas
não por necessariamente nessa ordem, consolar, esclarecer, edificar, mas quando ela consola, ou seja, a mensagem consoladora toca os nossos corações, nos reconfortando, como anunciado por Jesus, que ele mandaria o Consolador prometido. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, nos traz esperança, explica a realidade que nós estamos vivenciando. Então, nós temos vários tipos de consolo. Quando nós lemos e sabemos que somos imortais, existe a imortalidade da alma, somos espíritos imortais. Então, diante de toda essa dificuldade que a gente passa, a gente sabe que ninguém morre, nós não perdemos ninguém. Quando ele nos traz consolo, quando ele trata da reencarnação. Muitas vezes nós estamos já no final dessa existência, com uma certa idade, fizemos algumas coisas que gostaríamos de não ter feito, e aí, como eu vou corrigir isso aí, se eu já estou finalizando essa minha existência? E aí vem a reencarnação. Nós teremos oportunidades futuras de refazer aquilo que achamos que fizemos errado. Que nesta vida nós sofremos algumas consequências de outras vidas. Por isso que nós passamos por algumas privações, por isso que nós trazemos algumas tendências. Não é todo mundo com o mesmo tipo de personalidade e tendência, então isso é um consolo. O Espiritismo nos traz um consolo quando demonstra que não existe fisicamente nem céu nem inferno. A doutrina nos consola quando nós temos mais de 450 livros psicografados por Chico Xavier, trazendo o maior reconforto quando ele nos fala das cartas consoladoras, carta daquelas mães que procuravam por notícia dos seus filhos, e a grande maioria não eram espíritas. Então, a parte do consolo se faz presente em toda a doutrina espírita. A segunda função do livro espírita é o esclarecimento, de modo a tocar a nossa mente, a nossa razão, nos proporcionando entendimento e compreensão. Quando eu começo a entender essa realidade espiritual, com essas informações, eu passo a ser uma pessoa esclarecida. Eu paro de ser tão ansioso, a minha fé começa a se fortalecer, porque aí eu já tenho uma fé raciocinada. E a terceira função básica é a edificação. Na questão da edificação, significa a transformação das pessoas a partir do conhecimento adquirido. Não é só conhecer, é viver esta nova realidade. Não é só conhecer sobre o novo véu os ensinamentos de Jesus, é fazermos um esforço pessoal para aplicarmos no nosso dia a dia. Eu me edifico quando eu me esforço para perdoar as pessoas. Eu me edifico quando eu procuro tirar as mágoas do meu coração. Eu me edifico quando eu esforço para conquistar, para ajudar a transformar uma sociedade melhor. Então, os livros espíritas, com todo o conhecimento moral e racional, nos edificam espiritualmente, promovendo em nós uma transformação moral. Só para dar um exemplo, uma historinha rápida, porque encaixa bem no assunto, como foi criada a primeira livraria espírita no mundo, e nós estamos numa feira do livro dentro de um shopping na nossa cidade. É a divulgação espírita. E como começou isso aí? Nesse aspecto de consolo, nesse aspecto de transformação, né? Conta-se as tradições de que Allan Kardec ele era muito querido nas rodas literárias e doutrinárias. Ele deixou muitos livros, abraçou a formação da doutrina espírita durante 12 anos, e 12 anos de trabalho sem cessar.
Ele nos deixou a maravilha, que era aquela revista espírita, a correspondências numerosas, os diálogos, as obras básicas. E no ano de 1869, no começo do ano, ele, juntamente com os espíritas, imaginaram fazer a primeira livraria espírita do mundo, que seria a Livraria Espírita de Paris. Então, janeiro, fevereiro, março de 1869, né, sempre aquela turma, né, aquele grupo próximo de Kardec, estava, então, começando a montar, né, fazer essa livraria. Já havia até marcado a data para a sua inauguração. E ficaram por 3 meses trabalhando. Só que nos últimos 10 dias de março de 1869, Kardec sente aquelas dores pré-cordiais, que hoje são tratadas a tempo, mas naquele ano, 1869, então Kardec começou a sentir aquelas dores no peito, e ele já sabendo do que se tratava, que ele com certeza sabia que estava chegando, estava finalizando o seu período aqui na Terra, ele chama a Dona Gabi, né, que é, como ele chamava, Amélie Boudet, faltando, então, uns 4 dias para a inauguração da livraria, então ele ouviu dizendo: Gabi, eu me sinto indisposto, com muita dor no peito, mas a inauguração da livraria espírita está prevista para o dia 1º de abril. Faltam 5 dias para arranjar tudo para a inauguração, tão distinta quanto possível. Eu não me sinto bem, mas no dia 1º eu tenho que inaugurar essa livraria. E ela disse assim para ele: mas se você estiver com essa dor muito aumentada, podemos deixar para outra semana, daqui a uns 15 dias. Só lembrando que naquela época, as condições de transporte não eram tão fáceis. Os amigos que vinham ajudar na inauguração já estavam viajando a Paris, com todos os preparativos feitos. A viagem naquele tempo era feita a cavalo, e os cavalos, em determinadas estações, tinham que ser mudados, tipo diligências. E aí eles continuaram o diálogo lá. Nós temos aqui mais de 50 companheiros da França, da Bélgica. Eu não posso deixar com dor ou sem dor, eu tenho que ir, dizia Allan Kardec. Mas eu, como sua esposa, acho que não estava certo. Não está certo, ela disse. Mas ele insistiu. Mas se eu não posso desconsiderar o dinheiro que eles estão gastando no investimento para vir até aqui. Apesar de tudo isso, eu aconselho você a adiar, disse Gabi. E Kardec disse: você me aconselha a adiar. Mas se eu estiver muito mal no dia 1º de abril, que eu tenha até mesmo desencarnado, já que estamos numa doutrina de caridade, o que é que você faria por mim se eu estiver incapacitado de ir na inauguração da livraria? Não podemos deixar os outros esperando. E a esposa dele responde: já que a sua decisão é tão firme, no caso do ato inauguratório, no caso de você piorar, ele diz, e no caso de eu desencarnar? Mesmo assim, eu irei fazer a inauguração da livraria espírita. E no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. E Amélie Boudet faz os preparativos, e no dia do velório de Allan Kardec, ela vai, cumpre o prometido, inaugura a Livraria Espírita de Paris, dá entrevistas e depois retorna ao velório do seu marido. Veja, isso está relatado no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, no capítulo 31 de março de 1984, foi quando ele teve essa comunicação. Chico conta essa história. Veja, quanto consolo nos traz essa doutrina espírita. O esforço de Kardec, o esforço de toda essa turma para divulgar a doutrina. Essa informação, na realidade, são os bastidores do que Kardec passou. Isso nos traz consolo,
Isso nos traz esclarecimento e, mais do que isso, nos traz força para a gente fazer um evento como este, uma feira do livro espírita, que ninguém vai precisar vir de carruagem aqui, mas vamos pegar aqueles que estão passeando, aqueles que estão perambulando pelo shopping, a receber um convite de transformação. Como que o livro consola? Só para a gente poder encerrar essa questão. Eu separei um caso aqui que eu vi do Augusto dos Anjos. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier chama-se Parnaso de Além-Túmulo. Na primeira edição, ele tinha 14 poetas desencarnados, 60 poesias e 156 páginas. E lá tem um soneto do poeta e advogado paraibano Augusto dos Anjos, que viveu de 1884 a 1914, intitulado Número Infinito. E por quê? Para quem não conhece a história, Augusto dos Anjos escreveu esse poema nesse livro. Porque Augusto dos Anjos não acreditava na espiritualidade. Augusto dos Anjos era um materialista. E quando ele ficou adoentado, ele teve problema de pneumonia, foi internado. E no hospital, minutos antes dele morrer, ele escreve um poema. E o nome desse poema é Número, o último número, o nome desse poema. Porque ele não acreditava na continuidade da vida, ele no leito de morte escreve o último número. E ele morre. E depois, na espiritualidade, ele vê que continua vivo, que nós somos imortais. Por isso, ele retorna através do Parnaso, e como ele tinha escrito o último número, né, ele põe o título no poema, Número Infinito, ou seja, nós temos infinitas reencarnações, não tem fim a vida. Olha que beleza. Olha a doutrina consolando, olha a doutrina esclarecendo, olha o livro edificando. E tem gente que fala, ninguém voltou para contar. Então, o mundo espiritual está gritando, não está nem falando a todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Esse é o papel da doutrina, consolar, esclarecer e edificar. Bom, César, se a gente fala de consolar, esclarecer e edificar, a gente pode dizer, então, que a literatura espírita atinge o coração, a mente e a alma de cada um de nós, não é verdade? E será que ela atinge também o raciocínio? Vamos pensar assim, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos realmente em tempos pandêmicos, né? Você acredita que a literatura espírita, os livros espíritas, pode ajudar o ser humano a ter mais lucidez e controle para enfrentar esses problemas, essas angústias que estão tão presentes em nossas vidas nos dias de hoje? Veja, a literatura espírita, ela é para espírita e para não espírita. Esse é o público da literatura espírita, para todo mundo. Né? Não é só os livros espíritas, não são escritos para os espíritas. É também para o não espírita e principalmente para os não espíritas, aqueles que não conhecem essa realidade. Sim, a literatura pode nos ajudar a ter mais lucidez nesse controle, no enfrentamento desses problemas que nós estamos vivenciando. Os livros trazem confiança, trazem esperança, trazem a certeza que tudo vai melhorar, de que tudo tem a razão para acontecer. Nós somos imortais, essa pandemia não vai acabar com nós. Nós teremos novas encarnações, mas nós temos que aproveitar esse momento. E se você conhecer mais, você pode aproveitar mais na sua evolução, aprender com esses acontecimentos. Isso é até um objetivo para o mundo também, porque nós estamos vivendo um momento materialista, nós estamos vivendo uma corrida para a matéria, e o espiritual acaba ficando para trás. Então, nós podemos sim, através do conhecimento espírita, porque nós vivemos tempos de crise, e tempos de crise é tempos de sofrimento e de dor. Mas também tempo de crise é tempo de transformação e tempo de conversão. Nesses tempos, então, de pandemia, primeiramente, o que ela está mostrando para as pessoas, para a humanidade? Nossa fragilidade.
diante da morte. Milhares, centenas de milhares de espíritos estão retornando de uma forma abrupta à espiritualidade. Isso choca as pessoas. Isso provoca o interesse no que está acontecendo. Balança o materialismo. Ele obriga as pessoas a meditar, pelo menos a questionar. Mas por que está acontecendo isso? Como? Aí questiona a existência de Deus, questiona a espiritualidade, e aí entra a literatura espírita trazendo as respostas. Não para que as pessoas se transformem em espíritas, mas para que as pessoas entendam leis divinas, tipo reencarnação, tipo imortalidade da alma. E o segundo grande ensinamento que a doutrina espírita também nos ajuda na pandemia, além da nossa fragilidade, é que nós somos dependentes. Tanto pessoas quanto países. Algo que acontece na China tem graves consequências aqui no nosso país. Portanto, algo que acontece aqui tem consequências em outros países. Então, nós somos seres mutuamente dependentes. Então, como é que a Covid poderá nos ajudar? Se eu estou fazendo essa reflexão, o livro espírita vem assim, como na literatura espírita, vamos citar só André Luiz, como é a vida no outro mundo? E esses livros que eu vou citar, tem todos à venda na nossa feira. Quem não conhece, procure na nossa feira. Como é a vida no outro mundo? Citando André Luiz, nós temos um livro no nosso lar. Obviamente, nós temos o livro dos Espíritos, as obras básicas. Estou falando só uma breve citação nas obras de André Luiz. Então, o livro do nosso lar. Quem não conhece, vá, corra comprar, tem a narrativa. Como é o morrer, como é o chegar na espiritualidade. Uma das visões. Aí alguém pode falar assim, mas como é morrer? Na obra de André Luiz, nós temos um livro chamado Libertação. Vários casos de desencarne, de espíritas, não espíritas, está lá. Se você está com algum conflito nessa pandemia, venha conhecer a visão espírita, o livro Libertação. Como os mortos podem se comunicar com os vivos? Na literatura de André Luiz, nós vamos ver o livro Nos Domínios da Mediunidade. Alguém vai falar assim, não, mas como se livrar dos obsessores? Nós vamos ver Missionários da Luz, que vai tratar da mediunidade. Mas como me preparar espiritualmente para vencer aqui? Eu quero aproveitar essa existência, eu quero construir alguma coisa. Tem um livro excelente de André Luiz, Os Mensageiros. Ele conta casos de espíritos que reencarnaram, alguns fracassaram na encarnação e outros tiveram sucesso. Mas lendo esse livro, a gente sabe como direcionar a nossa vida em termos práticos. Esse livro está à venda na nossa feira do livro. Então, nós temos que conhecer e também indicar as pessoas que estejam querendo conhecer, que estão com algum tipo de dificuldade para fazer essa reflexão com relação à pandemia. E eu até cito o Livro dos Espíritos, lá na introdução, na contracapa, está lá, do que trata a doutrina espírita, como o livro espírita pode ajudar. Ele pode ajudar porque ele trata sobre a mortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Então, o livro espírita tem tudo para trazer uma outra visão para as pessoas. Repito, não é para transformar ninguém em espírita, mas que as pessoas possam atravessar a existência com mais paz no coração, com mais fé, com mais solidariedade e com mais amor para consigo próprio. Porque se eu me amo, eu estou preparado para amar as pessoas. Nossa, o livro espírita realmente é uma bênção na nossa vida, não, César? Quanto ele pode nos ajudar. Mas os livros espíritas, César, você acabou de falar que atende também a não espírita, né, trazendo também esclarecimentos, consolos, né, informações para não espíritas. Mas os livros espíritas não tratam só de ensinamentos mediúnicos? É uma pergunta, tá? Eu sei também que tem autores que escrevem livros por si mesmos, como Sidney Fernandes, o Richard Simonetti, e tem autores também que escrevem através de psicografia. E muitos desses autores tratam de assuntos como ciência, filosofia, religião, história, arte, educação.
esses livros também podem ser considerados como livros espíritas, César? Veja, na literatura espírita, nós temos livros psicografados ou mediúnicos, os autores são desencarnados. E temos os escritores encarnados, que boa parte você já citou aí. Então, estes são os autores que nós podemos ter. Agora, o que é o livro espírita? Vamos fazer uma reflexão. Qual o objetivo do livro espírita? Um livro espírita, ele é feito para divulgar os princípios da doutrina espírita. Ele não é para catequizar. É para, eu quero conhecer como funciona essa tal de reencarnação. Então, tal de literatura espírita explica. Só que existem outras religiões que também tratam de reencarnação, tratam de comunicação dos espíritos. Só citando um exemplo, a Umbanda. A Umbanda tem livros também. Qual a diferença do livro da Umbanda e do livro espírita? A Umbanda, ela tem uma característica, tem os seus princípios próprios, que em parte é diferente do espiritismo. Então, a Umbanda, por exemplo, utiliza uma roupa, utiliza um ritual. O espiritismo já é contrário, não indica, fala que não precisa. Então, se eu tenho um livro que fala de mediunidade, mas fala que tem que usar roupa, tocar tambor, essa literatura não é espírita, não é um livro espírita, é uma literatura umbandista. Então, o livro espírita é aquela literatura que trata a temática espiritual de acordo com a doutrina espírita, de acordo com os princípios espíritas. Então, nós vamos ver que nós temos uma série de livros, né, que tratam de história, filosofia, enfim, dos mais variados temas, mas nós podemos, sim, enquadrá-los como espíritas se eles estão dentro dos princípios espíritas. Muitas vezes nós vemos um chamariz como espírita, mas, na realidade, o livro é espiritualista. Então, pode, sim, tratar, pode ser psicografado, pode ser de encarnado. O livro psicografado não nos garante de que aquele livro é autêntico, né? Tem um bom fundamento, porque muitas vezes o espírito desencarnado sabe menos do que nós. Por isso, nós temos que selecionar o bom livro, mesmo que ele venha com o rótulo de livro espírita. Por isso que os espíritos passaram a orientação para nós espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. César, eu vou fazer um parênteses aqui nas perguntas, só para poder fazer um esclarecimento aí. Você acabou de citar espíritas e espiritualistas. Eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo agora conhecem a diferença. Será que você poderia explicar para nós qual a diferença entre os dois? Sim. Olha, espírita e espiritualista são diferentes. Quem acredite que além desta vida física, além do nosso corpo físico, sobrevive alguma coisa, algum ser, alguma luz, algum corpo, essa pessoa é espiritualista, ela acredita num espírito, acredita numa alma, acredita num ser, que um ser sobrevive após a morte deste nosso corpo físico. Isso é espiritualista. Agora, existem vários tipos de espiritualista. Tem um espiritualista que acredita que a alma continua, mas vai ficar aguardando o julgamento, não reencarna. É um espiritualista. Existe outro que fala que vai para o céu, vai para o inferno. É outro tipo de espiritualista. Então, o espírita é um espiritualista que acredita na reencarnação, que acredita na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, na vida em vários planetas. Então, todo aquele espiritualista que acredita na codificação de Kardec, ele é chamado de espírita, ele aceita. Então, não existe ritual no espiritismo, não existe classe sacerdotal. Então, todos aqueles que aceitam essas questões são espíritas, segue as orientações de Allan Kardec.
Então, nós vamos ter que todo espírita, ele é espiritualista, ele acredita na imortalidade da alma. Mas nem todo espiritualista, nem todo mundo que acredita na imortalidade da alma é espírita, porque tem pessoas que acreditam na imortalidade da alma e acham que não tem reencarnação. Tem religiões que acreditam na imortalidade da alma e acreditam em céu e inferno. Tem religiões que acreditam na imortalidade da alma e dizem que eles vão ficar dormindo até o dia do julgamento final. São espiritualistas, mas não são espírita, porque o espiritismo nos mostra uma posição espiritual diferente. Por isso a necessidade dos livros no meio espírita. Por isso a necessidade desta feira espírita, para a gente mostrar a ideia espírita, mostrar para todos os vários pensamentos. E cada um escolhe o seu caminho, não precisa escolher o espiritismo, mas faça a escolha consciente. Olha, eu sei o que é a reencarnação e quero isto para mim, eu quero aquilo para mim. Não fique na ignorância, porque isso vai trazer a fé raciocinada, que em última instância é a paz nos seus momentos de dificuldades. Muito bom. Eu achei que a explicação devia ser dada agora, justamente para que dar, né, deixar bem compartimentada cada uma dessas coisas. E quanto às crianças? E quanto aos jovens? O que a literatura espírita tem a oferecer, etc.? Olha, o jovem, a criança, é o investimento do futuro, né? São aquelas sementes que estão germinando, que estão crescendo, e é de fundamental importância que elas tenham acesso à literatura espírita. Nós temos uma boa literatura espírita, mas poderia ser ainda maior, porque a literatura infantil, inclusive, é visual, né? Aqueles livros que têm o aspecto de atração pelo seu formato, pelas suas histórias. Então, isso é de fundamental importância. Nós temos uma literatura relativamente grande, o jovem também temos muitos livros para os jovens, e nós devemos dar uma especial atenção a essa área. Tanto é que nós temos à disposição do público na nossa feira livros infantis, livros dessa área. E quem se interessar em mais livros, a Livraria Espírita da USE faz a entrega desses títulos infantis, porque é fundamental para que o pai, para que o educador invista na formação espiritual do jovem. Isto vai facilitar na adolescência de cada um deles esse acesso à espiritualidade, ao plano espiritual, a essa transição desse momento que nós vivemos no planeta Terra. Então, a literatura para os jovens é como a literatura do adulto. Inclusive, deve ser incentivada mais ainda, para que já desde jovem, desde pequeno, a criança já crie o hábito da boa leitura. Que legal, César. Então, quer dizer que leitura é um hábito, e nós precisamos já começar a passar esse hábito para as crianças, né? Mas tem algumas pessoas que acham que não conseguem adquirir esse hábito da leitura. Falam que é difícil, não tem um hábito e tal. Eu, particularmente, eu acho que é claro que consegue, né? Basta querer, basta ter vontade, né? E para nós, espíritas, particularmente falando, o hábito da leitura é de enorme importância, né? Apesar que, mesmo que a gente esteja falando isso aqui agora, segundo as pesquisas que acontecem no nosso país, os espíritas são as pessoas que mais leem livros da sua doutrina, né? Mais do que os católicos, do que os evangélicos, do que os budistas, assim por diante. Então, é muito importante para nós mesmos a literatura espírita. Mas, como eu falei para você, tem pessoas que dizem que têm muita dificuldade para adquirir esse hábito. O que você pode dizer para essas pessoas que ainda não têm o hábito da leitura ou acham que não podem conseguir ter esse hábito da leitura? Eu vou lembrar a história do Aladim e a lâmpada maravilhosa. Sim. Era uma vez uma lâmpada caída na estrada. Muitos passaram, nem se preocuparam em abaixar para pegar aquela lâmpada. Outros estavam dispostos a usá-la para enfeitar suas casas, mas Aladim olhou-a diferente, observou-a, esfregou-a com fé, e lá surgiu o gênio da lâmpada a lhe conceder desejos. Assim,
É o livro espírita. Esbarramos com ele em algum momento em nossa estrada da vida. Alguns passam a vida sem ler, pois julgam ter coisas mais importantes para fazer. E às vezes nem gosto e hábito para a leitura. Porque eles falam que estão ocupados em busca do supérfluo do dia a dia. Outros o acolhem e utilizam para enfeitar as suas estantes. Entretanto, outros, empurrados pela dor ou convidados pelo amor, o seguram com fé e o esfregam contra os seus corações. E de lá, de dentro, surge o gênio da verdade e nos concede o desejo que buscamos toda a nossa vida, o caminho para a felicidade. Livro fechado é como uma lâmpada apagada, não ilumina nada. Quem não lê, quem não tem o hábito da leitura, vai ter uma lâmpada apagada. O hábito da leitura é o interruptor que vai acender essa lâmpada. Como Aladim que esfregou e colocou ao coração, quando nós desenvolvemos em nós o hábito da leitura, nós acendemos, através desse interruptor, essa luz na nossa vida, que vai trazer paz, entendimento, fé, alegria. Porque se não procurarmos desenvolver o hábito da leitura, a vida nos empurra pela dor ou nos convida pelo amor a desenvolver o hábito da leitura. E nós, nesta feira do livro espírita, estamos convidando você que nos ouve neste momento, estamos convidando você, pelo amor, a desenvolver o hábito pela leitura. Venha à nossa feira, olhe na prateleira os livros, aquele que você sentir atraído, aquele livro que te escolher. Eu digo que não é você que escolhe o livro, é o livro que te escolhe. Aquele livro que te chamar a atenção, aquele tema diferente, é o livro que você deve levar. Então, receba esse nosso convite de vir pelo amor conhecer a vida. Porque os princípios da doutrina espírita são princípios divinos, são princípios que regem a vida. Porque se não fizermos, a vida pela dor o fará. Não é que comprar o livro você não vai sentir a dor. É que se você comprar o livro e não deixá-lo parado na sua prateleira, você ligar o interruptor, abrir o livro na sua casa, você vai aprender a ligação que nós temos com a espiritualidade. Vai aprender que nós somos espíritos imortais, a morte não existe, e passaremos pela experiência da Covid, passaremos por essas milhares de espíritos que estão desencarnando agora, de uma forma mais serena, com uma fé mais tranquila, porque estamos confiantes que a vida continua, que a espiritualidade está recebendo a todos de braços abertos, mas é preciso fazer essa reflexão. Então, receba esse convite de desenvolver o hábito da leitura. É um convite de amor, senão a vida vai se encarregar, porque a vida bate na gente todos os dias. É o desemprego que bate a porta, é uma doença que nos visita, é um problema com o nosso filho, é uma surpresa, uma batida de um veículo, de um carro na cidade. Sempre nós estamos em condições de atrito com as situações que a vida nos apresenta. E o livro é esse alimento espiritual, como diz André Luiz, não só o consolo, mas que nos provoca para melhorar o nosso aprimoramento, trabalharmos mais nisso. Então, como desenvolver o hábito da leitura? Através desse exercício, procurando compreender a vida. Não deixe a vida te levar, seja o condutor da sua vida. Eu lembro a expressão que é atribuída a Mário Quintana. Diz assim: os livros não mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. Olha que bonito. E aí,
nós vemos a extraordinária missão do livro. Seja o livro espírita ou não, esse companheiro de todas as horas, nos mais diversificados formatos, sempre com o propósito de ilustrar, esclarecer, consolar, intermediando os saberes acumulados no processo de evolução da humanidade, nas suas variadas fases que nós atravessamos. E eu encerro essa questão com uma trovinha que eu vi o meu amigo Renato Vernaschi fazer na Feira do Livro do ano passado. É de Silas Fonseca essa trova. Diz assim: do livro não me livro, e nem quero me livrar. Se do livro me livro, como livre vou ficar. Vou repetir devagar. Do livro não me livro, e nem quero me livrar. Se do livro me livro, como livre vou ficar. Muito bacana, muito bacana. Poxa, César, muito legal a nossa conversa de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Agradeço demais o César por estar com a gente hoje. Esse é um tema muito importante. Não só porque estamos no meio da Feira do Livro, né? É porque realmente, como nós falamos no começo, o livro espírita é fundamental para nós espíritas, né? Para a gente se esclarecer, para poder atender, inclusive, o mandamento que o César falou, né? O primeiro mandamento, espírita, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Isso é fundamental que você passe pelo livro para essa instrução. Eu quero agradecer a todos os voluntários que estão trabalhando conosco aqui na feira, toda a nossa diretoria, principalmente a área de comunicações e a área do livro, que se aprimoraram, se esmeraram para fazer esse trabalho tão bonito quanto ficou. E convido a cada um de vocês, meus amigos, a vir nos visitar aqui na feira. Venham aqui, sejam achados pelo livro, como o César falou, sejam descobertos pelo livro, né? Venham conhecer as novidades. Nós estamos com uma seleção de livros extremamente atuais. Se você se interessar pelas aulas básicas ou infantis, nós estamos com tudo que você precisa para poder aumentar o seu conhecimento. Vai ser um prazer enorme a gente receber vocês. Venha até aqui, adquira seu livro, fique sócio do Clube do Livro e vamos juntos caminhar nesse caminho tão maravilhoso que a doutrina nos apresenta pela frente aqui. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que estão em casa, muito obrigado aos nossos voluntários e um obrigado especial ao meu amigo César Mourão, que sempre atende a gente com tanta boa vontade, com tanto carinho, com tanto amor, e ele sabe quanto a gente gosta dele também. Muito obrigado, César. E abusando mais um pouquinho de você, será que você poderia fazer uma festa de encerramento? Faço. Vamos lá. Então, vamos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai. Primeiramente, em agradecimento à dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, vivendo esse momento tão importante do nosso planeta. Que possamos conhecer mais os ensinamentos de Jesus, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos colaborar na construção deste mundo novo. Que este conhecimento espírita possa acalmar os corações sofridos, possa provocar a reflexão naqueles que estão em busca do entendimento das leis divinas. Que todos os envolvidos nessa nossa Feira do Livro, trabalhadores, organizadores, público, todos possam estar envolvidos nesta luz. Que se abra no coração de cada um deles esta oportunidade de crescimento espiritual, para que possamos fortalecer e passarmos por esta encarnação de forma gloriosa, na paz, na prudência, com o Mestre Jesus como nosso exemplo, que possamos exercitar em todos esses dias de feira o nosso amor, a nossa paciência e, principalmente, a nossa alegria de servir em nome de Jesus. Na tua paz, Senhor,
na paz dos seus mensageiros. Proteja a todos durante este período da feira e que possamos todos crescer espiritualmente. Em teu nome, Senhor, encerramos esta atividade da noite. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, amanhã de manhã, sábado, às 10h30, nós teremos um live com o Luiz Pu, que é um autor de livros infantis. Vai ser entrevistado pelo Maurício Moura e pelos nossos departamentos de infância e de mocidade. Todos vocês estão convidados a participar também e mandar suas perguntas, conhecer um pouquinho mais sobre literatura infantil. Então, sábado, às 10h30, é um evento imperdível. Mais uma vez, recebam nosso carinho, nosso abraço fraterno e o nosso convite para que venham nos visitar. Fiquem com Deus e muito obrigado pela sua companhia até hoje. Obrigado, César. Um grande abraço para você. Obrigado.